Abra sua Bíblia, querido, no Salmo de número 34. Salmos de número 34. Vamos pensar nesse texto de Davi, no Salmo de número 34, que nos diz assim, Salmo de número 34, que tem por título, Provai que o Senhor é bom. Diz assim o salmista, bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas atribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. De todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, em Tua presença nós estamos. Ó Deus, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra. Que cada pessoa que aqui se encontra, Pai, seja alvo da Tua graça. Cada pessoa que nos assiste nessa noite, Pai, encontre o Teu favor, a Tua misericórdia. Que a Tua bondade alcance a cada lar, a cada família nesta noite, a cada vida aqui presente, e o Teu nome seja glorificado. É a minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Que bom ter cada um de vocês aqui, para juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos ao nosso Rei Jesus. Queridos, hoje eu quero pensar com vocês sobre a ação de graças. Dia 27 de novembro, ou melhor, última quinta-feira, toda a última quinta-feira de novembro, Estados Unidos tem o maior feriado da sua história, que é o Dia de Ação de Graças, onde é um feriado nacional, em que as pessoas, as famílias, se reúnem, faz almoço, festa junto em família, uma forma de agradecer a Deus pelo ano, pela vida, agradecer a Deus por mais um ano. É uma cultura dos Estados Unidos, é lei, é feriado nacional. A nossa igreja, há alguns anos atrás, o pastor Divani, presidente da nossa igreja,
propôs e foi aceito pela Assembleia Geral da Igreja que todo último domingo do mês de novembro nós faríamos culto de ação de graça. A forma de agradecermos a Deus, de nos reunirmos para cultuarmos ao Senhor, tão somente em gratidão ao Senhor por tudo o que Ele nos tem feito. Se nós pensarmos no ano tão difícil que temos atravessado, que temos passado, só temos mesmo que agradecer a Deus, que glorificar ao Senhor por tudo o que Ele nos tem feito, por Deus ter preservado as nossas vidas, nossas famílias, por todos os milagres, ano difícil em todos os aspectos da vida, mas Deus tem sido fiel para conosco, Deus tem sido bondoso para conosco. Se nós voltarmos ao texto lido na abertura do culto, Salmo 77 que nós lemos, quando Davi ali fala, o salmista relembra o povo de tudo que Deus havia feito na vida do povo. Ali o salmista diz, olha, Deus vos tirou lá da casa do Egito, fez vocês caminharem pelo meio do deserto, providenciou água quando faltou, providenciou comida quando faltou, Deus cuidou de vocês em cada momento, em cada instante, Deus ouviu a oração de vocês, as tribulações, as aflições de vocês, Deus ouviu, Deus respondeu. E agora, o que é que vocês têm feito de Deus? O povo havia se desviado, o povo abandonou Deus. Depois de tantos milagres, de tantas coisas que Deus realizara no meio do povo, o povo simplesmente virou as costas para Deus. Voltando ao Salmo 34 que nós lemos, talvez seríamos fácil falarmos disso no momento bom da vida, no momento frutífero, próspero, bem-sucedido, mas Davi não está no momento bom da sua vida, não é no melhor momento de sua vida, pelo contrário, ele está no momento muito ruim de sua vida. Quando ele é expulso de sua terra, quando ele tem que fugir, vai morar com os amalequitas, vai morar no meio dos seus inimigos, e lá no meio dos seus inimigos, com todos os percalços da vida, com todas as aflições da vida, como ele diz aqui, na minha angústia, na minha aflição, clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu. Em meio a todo o caos de sua vida, ele diz, bom é o Senhor, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, louvai o seu nome, porque Ele é bom. Precisamos aprender, irmãos, a rendermos graças ao Senhor. Precisamos aprender a darmos graças ao nosso Deus. Eu quero nessa noite tirar 3 lições para nós pensarmos juntos nessa noite. A primeira lição que eu quero pensar com você sobre a ação de graça é que precisamos resgatar a gratidão. Precisamos resgatar. Essa é a grande verdade. Como que temos nos tornado pessoas ingratas, corações duros, perversos, pedrificados, insensíveis. Como precisamos aprender a resgatar, a desenvolver em nós um coração grato. Veja só, o apóstolo Jesus, falando em Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36, Jesus diz assim, amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A máxima hoje que reina na sociedade é a lei da troca, a relação de troca. Né? Gosto de quem gosta de mim, faço bem quem me faz bem, agrado quem tem alguma coisa a me dar, a me oferecer, uma relação de troca.
oro quando eu preciso de algo de Deus, cultuo quando eu preciso de algo de Deus, uma relação de troca. Fazemos alguma coisa para alguém quando precisamos desse alguém. Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem esperar nada em troca. Fazei o bem, sem esperar nada em troca. Você pode, durante a vida, por 1000 vezes servir uma pessoa, e na 1000ª vez que você não puder servi-la, ela passa a te ver como inimigo, como uma pessoa má, como uma pessoa ruim. Ela passa a te ver com outros olhos. Ela passa a não mais gostar de você. Ela começa a questionar: será que ele era meu amigo mesmo? Aí está vendo bem que eu sempre desconfiei. Sempre eu achei que ele não gostava de mim. Por uma única vez que você não pode servi-lo. Porque desenvolvemos uma relação de troca, de favor. E não desenvolvemos um coração grato. E isso se refere a Deus também. Fazemos da mesma forma para com Deus. Deus responde sem oração sua. Na 100ª que Ele não responde. Mas que Deus é esse? Eu estou na igreja, sou fiel a Deus, cultuo a Deus, e vamos começando a nos justificar, como se Deus fosse obrigado a responder a nossa oração. Porque desenvolvemos uma relação de troca, e não um coração grato. O salmista está no pior momento de sua vida, e ele diz: olha, rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Perdi tudo, estou fora de casa, querem arrancar minha cabeça, me expulsaram de casa, estou no meio dos meus inimigos, estou a ponto de morrer, mas Deus é bom, porque Deus continua comigo. Deus não fez nada na minha vida que eu queria que Ele fizesse, mas Deus é bom, Ele continua comigo, Ele continua me guardando. Gratidão, irmãos. Precisamos desenvolver esse comportamento, criar em nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, o apóstolo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Sem dúvida alguma, estamos vivendo esse tempo. O homem nunca foi tão amigo de si mesmo do que nos dias de hoje. O que a maioria das pessoas fazem, elas fazem unicamente pensando nelas, em si mesmas. A sociedade vive em torno de si mesma. Olha o que Paulo diz: mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, sem amor para com os bons, porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha, o nível que chegaria o ser humano, é o momento que vivemos. As pessoas, na sua grande maioria, a humanidade faz as coisas pensando no seu próprio benefício, jamais pensando no benefício do outro, porque perdemos, irmãos, a gratidão. Se nós pensarmos no âmbito da política, nós poderíamos pensar em escalas de ingratidão. Por exemplo, normalmente quando a pessoa entra na política, ela entra como talvez um objetivo de status, de alcançar um cargo, de um status, de uma posição social. Depois que isso ela consegue, isso perde o sentido. Isso perde a lógica, isso perde o significado. E aí vem o desejo pelo poder, pelo domínio, pela dominação sobre o outro.
E assim, em várias escalas da sociedade, em vários níveis da sociedade. Porque o homem tem se tornado amante de si mesmo, e isso está dentro da igreja, está no meio dos pastores, no meio das lideranças. Porque o ser humano tem se tornado amante de si mesmo, dos seus próprios deleites, perderam a gratidão na sua alma, perderam a sensibilidade do Espírito Santo, perderam a sensibilidade de ser humano, de pessoa, de gente. Que Deus, da sua infinita graça, nos permita e nos conceda um coração grato. Um coração grato para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, grato para com Deus, porque verdadeiramente Deus é bom para conosco. A segunda lição que eu quero extrair nessa noite com você é a gratidão a Deus e às pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 8, Paulo escreve: primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeiramente dou graças a Deus por vocês. Gratidão, irmãos. Será que temos tido um coração grato a Deus pela vida do nosso irmão, pela vida do nosso próximo? Será que temos tido um coração grato a Deus porque o fulano, o ciclano se converteu? O que normalmente a gente ouve é assim: mas será que ele se converteu mesmo? Ele está na igreja, mas parece que não mudou nada. Meu irmão, o que isso tem a ver com isso? Agradeça a Deus pela vida dele que está na igreja. Glorifica a Deus porque ele está indo para a igreja. Porque Deus o tirou lá do boteco, tirou não sei de onde e trouxe para a igreja. A gente quer arrumar a vida dos outros, mas não arrumamos a nossa. Só a falta de gratidão na nossa alma já justifica o fato de nos voltarmos para nós mesmos e pedir a Deus que transforme a nossa vida. Paulo diz: olha, dou graças a Deus, porque tenho ouvido falar da vossa fé. Dou graças primeiro a Deus e a vocês, a igreja, por tudo que tenho ouvido falar a vosso respeito. Paulo escreveu Filipenses capítulo 4, versículo 10, ele diz: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Paulo estava preso, e a igreja dos Filipenses mandaram lá uma cesta básica para ele, mandaram lá algumas roupas para ele. Ele diz: olha, sou grato a Deus pela vida de vocês, por vocês terem lembrado de mim. Mas isso já fazia algum tempinho que Paulo estava na cadeia, e ninguém foi lá visitar Paulo. Nenhum crente foi lá orar com Paulo. Lá em Atos 19, quando Paulo vai a julgamento, Paulo diz: olha, ninguém apareceu no dia do meu julgamento. Mas Deus estava comigo, mas o Senhor estava presente. Talvez um de nós, ao invés de escrever à igreja dizendo: olha, estou maravilhado porque vocês se lembraram de mim, escreveria lá, quem sabe, até que enfim, né? Pelo amor de Deus, tudo que eu fiz por vocês, misericórdia, hein? Vocês, quase que eu morro aqui e ninguém lembra de mim. Enfim, escreveríamos talvez um monte de coisa, de murmurações, de reclamações. Paulo não, coração grato, irmãos. Se eu fiquei aqui esquecido na cadeia, porque Deus tem um propósito nisso, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na vida da igreja, Deus está fazendo a sua obra, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da igreja. E aí Paulo diz: olha, estou maravilhado que vocês se lembraram de mim. Gratidão, irmãos. Será que você tem sido grato às pessoas que em algum momento têm se lembrado de você? Qual é o primeiro sentimento que vem à sua alma? Será que é o de murmuração? Será que é o de reclamação, de questionamento?
Ou o que aconteceu? Que você se lembrou de mim? Alguma coisa trágica aconteceu. Não é? Você está precisando de alguma coisa para ter se lembrado de mim? Não, irmão. Seja grato. Seja grato. Grato a Deus, grato às pessoas. Filipenses 4:20, Paulo diz: ora, nosso Deus e Pai, seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. Será que você tem sido grato a Deus? Será que você tem glorificado a Deus? Por você estar vivo? Pela sua família? Por tudo que tem acontecido na sua vida? Pastor, mas eu estou passando o pior momento da minha vida, pastor, mas a minha casa está uma tribulação. Davi estava expulso de casa, perdera tudo, estava num inferno na sua vida, e ele diz: olha, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque quando esse pecador aqui clama a Deus as suas aflições, Deus o ouve, Deus responde. Rendei graças ao Senhor. Não é porque Deus respondeu a minha oração, não é porque tudo vai bem comigo, não é porque tudo está dando certo. Rendei graças ao Senhor, porque Deus é bom, porque Ele é Senhor da minha vida, porque Ele é Senhor da sua vida, porque Ele é Senhor da igreja. É por isso que temos que render graças ao Senhor. Terceira lição que eu quero extrair com você nessa noite é gratidão em todo o tempo. Gratidão em todo o tempo. Eu quero deixar aqui 2 Coríntios capítulo 1, é um texto muito interessante, Paulo falando sobre as suas aflições, sobre as suas tribulações, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele vai discorrer aqui até o versículo 12, mas ele fala aqui no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelos benefícios que nos foi concedido por meio de muitos. Versículo 8, ele diz o quê? A tribulação que nos veio foi acima das nossas forças, e entramos em desespero, até mesmo da própria vida, mas Deus continua a cuidar de mim, Deus continua a cuidar de nós, Deus continua a nos consolar, a nos confortar. Irmãos, gratidão em todo o tempo. Como precisamos aprender a ser grato a Deus em todo o tempo da nossa vida. Paulo não está falando de gratidão na fartura, na bonança, na paz. Paulo está falando do momento mais delicado de sua vida, onde a morte chegará muito perto de si, em que ele entra em desespero, em que ele perde a esperança de viver.
Mas ele diz, olha, mas o Deus e Pai de toda consolação nos tem confortado, nos tem consolado, e isso se deve por causa da oração de vocês, por causa das aflições de vocês, do sofrimento de Cristo, e ele vai fazendo essas analogias. Gratidão, irmãos, em todo o tempo. Será que temos tido um coração grato a Deus? Será que temos sido gratos ao nosso Pai? Colossenses 3, versículo 15, versículo 17 diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Você entende isso? Que coisa incrível, irmãos, como precisamos aprender, irmãos. Reclamar somos 10, é verdade? Versículo 15, finalzinho do versículo. Domine o vosso coração e sede agradecidos. A paz de Deus domine o vosso coração e sede agradecidos. A paz de Deus domine o vosso coração. Seja agradecido. Você tem paz, não é porque tudo vai bem, não é porque tudo está maravilhosamente bem. Você não tem paz, não é porque tudo está ruim. A gente tem paz quando a paz de Deus reina em nosso coração. Jesus disse que vos deixo a minha paz, vos dou minha paz e não vos la dou como o mundo a dá. Quantas pessoas estão nadando em dinheiro, jogando dinheiro fora, como se diz, rasgando dinheiro, e não tem um segundo de paz. Sabe por quê? Porque não tem a paz de Deus em seu coração. Quantas pessoas estão destruídos financeiramente, fisicamente, doentes em cima de uma cama, apodrecendo numa cama e numa paz incrível, porque ela tem a paz de Deus em seu coração. Não é que ela não sente dor, não é que ela não sente tristeza, não, nada a ver. Estamos falando de paz. E aí Paulo diz assim, sede desagradecidos, porque vocês têm paz, porque a paz de Deus habita em vocês. Olha só o final do versículo 16, aí ele diz, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça. A palavra de Cristo habite em vosso coração. E quando vocês forem cultuar ao Senhor, cante cânticos espirituais com ações de graças. Isso é muito interessante, irmão, sabe? Porque penso que a modernidade, ela nos fez muito bem em muitos aspectos da vida. Mas a modernidade, penso que nos trouxe um prejuízo na vida espiritual irreparável. 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 Em todos os sentidos. Alguns anos agora, até que devido à pandemia aí, parou um pouco, né? Mas há alguns anos a gente vem ouvindo muito, as pessoas não falam mais, por exemplo, cultuar a Deus, culto. Não, é um show gospel. São artistas gospel. Não são adoradores, não são levitas, não são pessoas que estão ali para cultuar a Deus, são pessoas que estão ali para se apresentar ao público. É um show. A modernidade fez muito bem, mas a vida espiritual foi terrivelmente afetada. As pessoas, na sua grande maioria, como diz Paulo, olha, vocês vão hoje à igreja, vão cultuar ao Senhor, então apresente a Deus hinos, louvores espirituais.
Eu acho que se a gente fosse assim, muito crente, a gente ia parar nesse versículo e ia rever a nossa vida. Só nessa frase, né? Hinos, como é que é? Louvores espirituais. Será que nós temos apresentado louvores espirituais a Deus? E ele diz, façam isso com ações de graça, porque você está oferecendo a Deus. Será que o que cantamos na igreja, no culto, é espiritual? É com ações de graça? E aí ele conclui dizendo, e seja lá o que você fizer, por palavras ou por obras, faça isso com ações de graças. Seja o que você fizer. Você fez? Então seja com ações de graça. E aí complica a nossa vida. Dá uma complicada. Porque assim, quando você critica o seu irmão, quando você fala do seu irmão, você fala mal do seu irmão, você fala com ações de graças a Deus. Paulo está dizendo assim, tudo que você falar ou fizer, faça isso com ações de graça. É para Deus que você está fazendo. E aí o nosso culto ficou completamente comprometido. Ações de graça, irmãos, é em todo o tempo. Seja por palavras, seja por obras. Eu venho à igreja, por que eu venho? Por ações de graça? Para cultuar a Deus? Não, hoje eu vou à igreja porque amanhã eu tenho um problema para resolver e eu preciso que Deus resolva para mim. Uma relação de troca, não é ações de graça. Entende? Eu vou cultuar a Deus, eu vou apresentar um culto espiritual. Ações de graça em todo o tempo. Estamos aqui nessa noite para rendermos graças ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque um dia Ele nos redimiu do pecado, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque um dia Ele olhou dos altos céus para a terra e amou a mim, a você, miseráveis pecadores que somos, e nos salvou pela sua graça. E pela sua graça somos salvos. Rendei graças ao nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para todo o sempre. Que nessa noite você possa render graças ao nome do Senhor. Coloque-se em pé.